Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Primeiro domingo do ano, estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu queria pedir você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 21, a gente vai ler a partir do verso 1, irmãos, esse texto do Evangelho de João, lá no capítulo 21, é uma passagem onde Pedro e Jesus Cristo têm um encontro. O Senhor Jesus Cristo, agora ressurreto, depois de ter vencido a morte, vencido a cruz, ele aparece aos seus discípulos e Pedro está no meio deles. Então, por favor, abra sua Bíblia aí, João 21, verso 1. Os irmãos encontraram, amém? Vamos ler então, irmãos, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? E eles lhes responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Então lançaram a rede, e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou a sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali um pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabe que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Amém, irmãos? Vamos orar? Ó Senhor, mais uma vez nós clamamos ao Senhor, que pela tua misericórdia o Senhor fala no nosso coração, Deus. Todos nós aqui dependemos do Senhor, da instrução da tua palavra em nossas vidas, por isso apresentamos o nosso coração, para que o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado, e que nós aprendamos daqui da tua palavra em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai, agradecido, Senhor. Amém. Irmãos, ano novo 2015, como nós aqui falamos, e eu fico imaginando o que passa no nosso coração, né? Como humanos que somos, a gente chega no ano 2015 cheio de expectativas. Se a gente for pensar no ano que nós tivemos aqui, na virada de ano, um culto tão abençoado, mas o culto também que nos mostrou tudo o que Deus fez, ou tudo não, uma
parte do que Deus fez em nossas vidas. A partir do ano 2014, a gente pôde ver como Deus tem trabalhado no nosso meio. Mas certamente, irmãos, o ano 2014 foi um ano intenso, não é verdade? Mas um ano intenso e talvez um ano com muitas pendências também que nós deixamos. E eu sei que muitos aqui querem descansar. Eu comentei isso no primeiro culto e fico imaginando que essa intensidade do ano, a gente chega assim no finalzinho do ano, no início do outro, e quer descansar, quer ter um tempo de recarregar as baterias. E eu fico olhando para esse texto, irmãos, e penso que esse texto tem algo a nos ensinar sobre isso, sobre se recarregar, sobre se renovar, sobre esse modelar da nossa vida, reajustar a nossa vida. Eu penso que Pedro e essa experiência dele com o Senhor Jesus tem a nos ensinar nessa manhã. Só que ano novo, irmãos, é como um aniversário. A gente passa o ano novo e vê que o tempo está passando junto com a gente, né? O ano novo é um tempo que a gente olha para trás e fala o quanto a gente viveu, como o aniversário é. Os anos passaram, a gente tem vivido, e como agentes que somos, a gente erra e acerta, a gente ganha e perde. E esse tempo de ano novo, de início de ano, tem que ser um ano de reavaliação, sim. De pensar metas, sim. De sonhar junto com as pessoas que nós amamos. O início sempre são dias de muitas expectativas. E por isso nosso coração tem que estar sensível à orientação do Senhor. Mas antes de tudo, irmãos, o nosso coração tem que estar decidido a orar ao Senhor, para que nesse ano 2015 a gente possa crescer mais em comunhão com Ele. Que o ano 2015 seja um ano onde a gente se consagre ainda mais ao Senhor, conhecendo Sua palavra, mas também amando a oração, buscando uma vida de oração. Que esse ano 2015, irmão, seja um ano onde a gente aprenda a se contentar no que Deus tem para nós, porque Ele é fiel, porque Ele é provedor, porque Ele é gracioso. Que esse ano 2015, como ano, esse início de ano a gente tem reavaliado, pensado nossa vida, seja um ano onde a gente sirva ao Senhor com alegria, amém, irmãos? Com alegria. E que a nossa vida seja um testemunho de Cristo no meio das pessoas onde nós estamos. Que a nossa vida testifique do caráter de Cristo. Que seja um ano de restauração nas famílias, em nossos corações. Que seja um ano de restauração na vida daqueles que, talvez em 2014, deixaram coisas para trás e se viram aí sem força para continuar, sem ânimo, sem direção. Que 2015 seja esse ano de recomeço nas áreas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E é porque nós pensamos nesse recomeço, irmãos, que esse texto de João 21 foi aberto nessa manhã. Pedro é alguém que recomeça a sua vida. Ou que pelo menos tem algum momento desse encontro dele com Cristo que faz ele repensar posturas que ele teve, atitudes que ele teve. E portanto eu vejo isso como um momento de reflexão de Pedro, de decisão de Pedro, de recomeço em muitas áreas da vida de Pedro. Pedro, como nós sabemos, irmãos, é uma das figuras mais marcantes do Novo Testamento. Dos discípulos que estão com Cristo, Pedro é um discípulo de personalidade forte. E nós não podemos contestar isso. Ele é alguém de personalidade forte, mas é um líder, é envolvente, é enérgico. Ele é essa pessoa. Ele é esse Pedro que faz barulho. Esse Pedro que às vezes não mede muito a consequência dos seus atos. É Pedro. Só que Pedro, ao mesmo tempo, não é alguém culto. Pedro não é alguém estudado, como a gente comenta. Pedro não é essa pessoa. Pedro é alguém simples. Pedro é um pescador. Pedro não é alguém da alta sociedade. As maiores habilidades de Pedro têm envolvimento com a pesca. Então, a habilidade que Pedro tem é de fazer manutenção num barco, é de limpar uma rede, é de tratar um peixe, é de suportar o frio da noite da pesca, ou de suportar o calor do dia no mar. Essa é a habilidade que Pedro tem. Pedro não sabia ler, e Pedro vivia praticamente em volta, rodeado de pessoas tão simples e tão rudes como ele. Contudo, irmãos, Pedro é um homem que Deus usa poderosamente.
O texto de Atos, a primeira parte do livro de Atos, a primeira parte do livro de Atos é uma parte que é marcada pela presença de Pedro. Pedro é um homem que Deus usa para proclamar o evangelho do Senhor. Pedro é esse homem simples, mas que é poderoso nas mãos do Senhor. Pedro é um homem simples, rude, sem cultura, sem conhecimento, mas que é um homem que vê milagres de Cristo acontecer, vê Cristo pregar poderosamente. Pedro vê Cristo realizar milagres, e Pedro também é agente de Deus para realizar milagres na vida de outras pessoas. Pedro é um líder, Pedro é alguém que prega com intrepidez. Pedro faz parte dos discípulos de Cristo, mas não só do grupo maior. Pedro é um daqueles que tem mais intimidade com o Cristo. Pedro é alguém, irmãos, que é ousado. E porque Pedro é ousado, ele conquista, ele vive experiências que os outros não viveram. Mateus 14, 29 narra Pedro andando sobre as águas. Cristo está com ele, mas ninguém tem coragem de pedir a Cristo para que vá até onde ele está. Pedro levanta a voz e diz, Pedro clama, Pedro pede, e é por isso, irmãos, que ele vive experiências diferentes. Mas, queridos, Pedro é tão humano quanto qualquer um de nós. E o que eu acho interessante nisso tudo, nesse recomeço, nesse repensar das nossas vidas, e aprender isso com Pedro, é porque Pedro tem a ver com aquele texto de Coríntios 5, 7, que diz, 4, 7, que diz, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário de Deus seja de Deus e não nosso. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro, irmãos? A capacidade de sermos usados pelo Senhor para a proclamação do Evangelho. A capacidade de sermos usados pelo Senhor para a sua glória, ainda sendo vasos de barro, ainda sendo pecadores, limitados, frágeis, falhos. Deus usa cada um de nós como um vaso de barro. E nós somos de barro para que a glória seja do Senhor, apesar das nossas fragilidades. Apesar de sermos frágeis de barro, Deus é glorificado a partir das nossas vidas. Amém, irmãos? Pedro é esse homem, que é um vaso de barro, que é frágil, mas que ainda assim é poderoso nas mãos do Senhor. Pedro é esse homem. É tão falho quanto Davi foi. É tão falho quanto Moisés foi. E, irmãos, nós precisamos aprender com homens assim. Tão falho quanto Martin Luther King foi. Um vaso de barro. Um vaso de barro nas mãos do Senhor. Um homem que trabalhou pelo reino do Senhor, que foi um pastor, que foi um líder do movimento de defesa civil, mas um homem que tinha suas lutas. E é um historiador chamado Alderi Souza, historiador da história da igreja, um teólogo, que ele apresenta figuras que são importantes na vida da igreja, mas que não por isso deixaram de viver crises na sua vida. Luther King tinha dificuldades familiares, viveu crises, grandes crises familiares. Calvino, um reformador, também tinha suas crises. Ele era identificado como alguém de mão de ferro, dominador. Martinho Lutero contribuiu teologicamente na história da igreja, ajudou na tradução da Bíblia, esboçou hinos que nós louvamos ao Senhor. Mas a história diz que ele também teve suas falhas. Usou de força contra camponeses, tinha uma certa antipatia com os judeus. Mas o interessante, irmãos, é que Deus usa esses homens, não por meio das suas falhas, mas apesar das suas falhas. Deus usa esses homens porque Deus faz deles vaso de barro nas suas mãos. E a grande diferença nisso tudo é se eles optam por ter um determinismo melancólico na sua vida, de fracasso, porque são barro, ou dizem, Senhor, porque eu sou um barro,
porque eu sou um vaso nas tuas mãos, é que eu desejo te glorificar, apesar da minha fraqueza, apesar das minhas lutas. Tais homens, irmãos, contribuíram não por conta dos seus erros, mas apesar dos seus erros. E ainda que a gente lamente profundamente os seus erros, porque eles eram de barro, tão frágeis quanto nós somos, nós temos que reconhecer que eles foram instrumentos da providência divina, na igreja e na sociedade. Como o próprio Paulo diz, eles são de barro, e porque são de barro, o poder extraordinário pertence a Deus e não a nós. Então que a nossa luta seja uma luta em que a gente glorifique ao Senhor por cada luta que nós temos, por cada desafio que nós temos, por cada provação que nós passamos. Essa deve ser a nossa conduta, irmãos. E não é diferente com Pedro. Pedro não é diferente. Pedro também tem suas lutas. O primeiro encontro de Jesus com Pedro, irmãos, está registrado em Lucas capítulo 5. É num lago, tanto quanto é num lago aqui, em João 21. Lá é no mar da Galileia. E é na pesca maravilhosa que nós conhecemos. E lá na pesca maravilhosa, Jesus Cristo sobe a um barquinho, e naquele barquinho, Jesus começa a pregar a multidão, e prega, e ao final da pregação ele diz: olha, vamos levar o barco aqui para o mar alto. Vamos levar para onde as águas são mais profundas. E lá nós vamos lançar as redes. E os discípulos dizem: mas Senhor, a gente trabalhou, a gente pescou, a gente lutou aqui a noite inteira e nada nós apanhamos. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar. Não é verdade, irmãos? E eles lançam, e a gente sabe a história. A gente sabe que é preciso outros barquinhos virem a apoiar esse barco da quantidade de peixes que tem ali. É o primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus. Mas por que você está falando isso, pastor? Você falou de lá de João 21, um momento lá no mar de Tiberíades, agora você está falando no mar da Galileia. Por que você está falando desses encontros? Porque nós precisamos observar, irmãos, o processo que ocorre na vida de Pedro. No primeiro encontro, nós conhecemos o texto. Ao ver o milagre acontecer, Pedro diz para o Senhor: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E eu fico imaginando aqui a cena, irmãos. Pedro, boquiaberto com tudo aquilo. Pedro, ele como que espantado com tudo aquilo. Mas Pedro, ainda assim, eu imagino ele, nem mesmo olhando para Cristo, com a voz embargada, dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. A postura de Pedro tem que ser observada aqui. E Jesus Cristo vem e diz: não temas, porque de agora em diante farei de você um pescador de homens. Ele era um pescador de peixes, mas agora se tornaria um pescador de homens. E diz a Bíblia que ele e os demais discípulos abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos, me parece que a vida de Pedro mudou a partir daquele primeiro encontro. A vida de Pedro muda. Nada parece que faz mais sentido na sua vida, além de seguir a Cristo. E isso é impactante para Pedro, porque depois daquele encontro, ele vive alguns anos com Cristo. E ele vê milagres acontecer, e ele aprende com o Senhor, e ele vê poderosas mensagens do Senhor Jesus Cristo, ele vê gente ser ressuscitada, ele vê a multiplicação dos pães e dos peixes, ele vê a graça de Deus derramada sobre o povo através do Senhor Jesus Cristo, mas também vê Cristo ser preso, ser crucificado, ser morto, vai ao túmulo, vê o túmulo vazio, ele come depois com Cristo ressuscitado. Irmãos, muitas coisas surpreendentes acontecem na vida de Pedro. Depois daquele encontro com o Senhor Jesus, a vida de Pedro é transformada radicalmente. Só que a vida de Pedro não é só flores. Houve um tempo em que Pedro precisou passar por um recomeço. Houve um tempo em que Pedro precisou reavaliar suas ações. Mas antes de falar da reavaliação de Pedro, será que a gente também não viveu algo bom de Deus na nossa vida? Será que assim como Pedro, a gente começar a lembrar então do nosso novo nascimento,
nascer de novo no Senhor Jesus, ter certeza de respostas de oração na nossa vida, perceber o quanto a nossa vida mudou depois de Cristo em nós, não é verdade, irmãos? O quanto foi importante a vida na igreja, o quanto a igreja é bênção em nossa família, o quanto nós aprendemos, o quanto Deus nos livrou, o quanto Deus fechou portas que eram ruins para nós, o quanto Deus abriu portas para nós. Deus é fiel, louvado seja o Senhor por isso. Nós, como Pedro, também vivemos momentos bons de caminhar com o Senhor Jesus. Mas é verdade também, irmãos, que assim como Pedro precisou passar por momentos de reavaliação, nós também precisamos. Você pode dizer amém? Nós também precisamos. E talvez o ano passado, o ano 2014, tenha sido um ano desse tipo para você em alguma área da sua vida. Talvez você tenha começado o ano abatido em alguma área da sua vida. Ou talvez uma parte de você tenha sofrido e você pensa que é uma parte só, que não é integral. E sem perceber você começa a se esfriar. E você simplesmente não sabe dizer o porquê você está esfriando. Talvez o ano 2014 tenha sido esse ano em que você deixou algumas pendências para trás. E ali você deixou de se esforçar. Alguns compromissos que você tinha com o Senhor, você deixou para trás. Algumas experiências que você tinha com o Senhor, e essas experiências eram profundas e marcantes. Mas o tempo foi passando. E foi passando. E você foi ficando sonolento e cansado, estressado e atarefado. E você simplesmente se esqueceu da importância dessa experiência sua com o Senhor. Desse tempo seu com o Senhor. Talvez assim como Pedro, alguns de nós aqui, precisa de um tempo de reavaliação na sua vida. De recomeço, de reajuste. Eu digo para você, esse tempo é especial para isso. É um tempo que você tem a oportunidade de planejar, de ajustar. Mas isso é muito além de uma vontade sua. É uma posição sua. É um compromisso seu com o Senhor. Depende muito mais do seu coração do que de sua mente, do que de sua razão. Agora, observe como o texto de João 21 parece que faz com que a gente questione por que Pedro está vivendo isso tudo de novo. Lucas 5, Pedro era um pescador e o Senhor Jesus fez dele um pescador de homens. Pedro passa o ministério de Cristo todo vendo milagres, curas, vendo o poder de Deus, a graça de Deus manifesta no Senhor Jesus, vendo a pregação de Cristo, estando dia a dia com Cristo, parceiro, aquele que é íntimo, que anda no meio daquele grupo pequeno com Cristo, ele vê tudo isso. E chega no final do Evangelho de João, Pedro volta de novo à pescaria, irmãos. Pedro parece que regride. Ele tinha vivido tudo aquilo no início. Cristo tinha dado uma nova perspectiva de vida para ele. Ele tinha vivido todas aquelas experiências. E no final, está aí Pedro pescando novamente. E sem apanhar nada. E temeroso. Parece que tudo volta ao início na vida de Pedro. Parece que aquelas experiências que Pedro teve não valeram. Ficaram em segundo plano talvez. Pedro volta à velha vida, ao barco, à rede, aos peixes. E eu fico pensando, irmãos, será que isso está distante de alguns de nós? Será que isso está distante? Será que muitos de nós também não perdemos aos poucos essa relação, essa intimidade? E essas experiências que Deus marcou na nossa vida vão ficando em segundo plano, porque eu quero novas experiências que, por vezes, não são nem baseadas naquilo que Deus deu para mim, naquilo que Deus me proporcionou, são experiências que eu quero, então eu começo a conduzir a minha vida, e vou me esquecendo, vou voltando. Será, irmãos, que Deus espera isso de nós? Será que as coisas funcionam assim? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que quando nós falhamos,
quando nós nos abatemos, quando nós erramos o alvo, quando nós esmorecemos. Eu creio que quando nós equivocamos com os nossos planos, Deus vem ao nosso encontro. Deus trabalha em nosso coração. Deus nos estimula, Deus nos instiga, Deus nos questiona, assim como Deus questionou a Pedro. E quando nós estamos meio que perdidos em nossos planos falhos, equivocados, assim como Pedro estava equivocado, voltando para o barco, Cristo vem e nos questiona. E talvez Ele questione a nós nessa manhã, a você nessa manhã: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas, ou seja, se envolva no meu reino, se dedique nas coisas do meu Pai, se envolva no meu corpo, no meio dos meus filhos, nos seus irmãos, se envolva, se dedique, seja igreja, seja corpo, seja alguém participante. Não volte para o barco, porque essa não é a proposta que eu tenho para você. Eu levantei você para ser um pescador de homens. Não seja equivocado. Eu levantei você para ser um agente no meu reino. E aí, irmãos, aí nós chegamos no segundo momento desse texto, e que eu acho que é o mais fabuloso aqui, é o próprio questionamento do Senhor Jesus a Pedro. Pedro, filho de João, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, filho de João, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, filho de João, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Só que aí, irmãos, nós aprendemos certa vez que nesse texto há dois termozinhos que falam sobre amor: o ágape, e é como se Deus dissesse para Cristo, dissesse para Pedro: Pedro, tu me agapau, tu me ama com amor incondicional, você me ama sem barreiras, Pedro, você me ama como Deus ama, você me ama sem condição, o seu amor é incondicional por mim. E aí Pedro responde para Cristo: Senhor, eu filéu o Senhor, filéu, eu tenho prazer de estar com o Senhor, eu sou seu amigo. Enquanto o ágape é amor divino, completo, sem barreiras, filéu é amor de amizade, de companheirismo. Então Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, você me ama sem condições? E Pedro responde: Senhor, eu quero ser o seu parceiro, eu gosto do Senhor. Não, Pedro, você me ama sem barreira, sem condição nenhuma, incondicionalmente. Não, Senhor, eu quero ser o seu parceiro, o seu amigo. Pedro, você tem um amor ágape por mim? Ó Senhor, o Senhor sabe de tudo. E o Senhor sabe que eu te amo, filéu. Isso é curioso, irmãos. É curioso porque eu fico perguntando a mim, se Deus perguntasse isso para mim, e se Deus perguntasse isso para você: João, você me ama incondicionalmente? Você me ama ágape? O que você responderia para Deus? Será que você responderia ágape para Deus? Porque, irmãos, Deus na Bíblia tem vários diálogos com o homem, e é exemplo de Adão lá no início. Deus sabe que Adão está perdido, sabe que Adão pecou, mas Deus pergunta para Adão: Adão, onde estás? Deus queria saber onde Adão estava? Deus queria saber onde Adão estava no seu coração. É uma pergunta existencial. É na alma dele, no coração dele. Quando Deus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama ágape? Você acha que Deus não sabia que não era ágape? Deus sabia que era filéu. Porque Deus entende das limitações que Pedro tem, da fraqueza que Pedro tem, das lutas que Pedro tem.
Quem não entendia que era filéu era Pedro. Quem não entendia que era fraco e frágil não era Deus, não, era o próprio Pedro que não se via como fraco e frágil. Por quê, pastor? Eu quero pedir você para rapidamente abrir a sua Bíblia em Mateus 26, aí, por favor. Mateus 26, verso 31, irmãos. A Bíblia diz o seguinte: então Jesus lhe disse: esta noite todos vós desertareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu-lhe: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe disse: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro lhe respondeu: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha só que curioso, irmãos. Quando tudo ia bem, quando havia milagre, quando havia ação de Cristo, quando havia multidão, Pedro era retado, era forte, era valente, e ele dizia: Senhor, o pessoal pode até te abandonar, mas eu não te abandono não. Se todo mundo te abandonar aqui, eu fico, Senhor. Era quase que uma demonstração da amor ágape, né, irmãos? Ele era forte. E aí vem um episódio, e Pedro nega ao Senhor, e a Bíblia diz que ele chora amargamente, e a gente percebe que aquela postura de Pedro não era tudo isso não. Queridos irmãos, eu chego aqui ao final da mensagem, e eu quero apontar para vocês o seguinte: o que o Senhor mais quer de nós é verdade do nosso coração. Ele conhece cada pecado que você tem, cada fragilidade que você tem. Quando Deus questiona Pedro, Ele quer que Pedro se veja naquela questão, que Pedro se analise naquele questionamento, porque Ele sabe quem Pedro é. Quem não sabe quem é o próprio Pedro, que se achava grande, forte. E agora quando ele responde: Senhor, eu te amo, filéu, ele não responde jubilando não. Pedro responde quebrantado, tocado, reconhecendo sua fragilidade. Um coração quebrantado é o que Deus procura de nós. E é por isso que há um recomeço na vida de Pedro. É por isso que Deus usa Pedro lá na frente em Atos, porque esse momento é um momento de reavaliação da vida de Pedro. Pedro lá em Lucas 5, irmãos, o primeiro encontro com o Senhor Jesus, Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. As coisas vão indo bem na vida de Pedro, ele vê a fama ganhando em sua vida, ele é um discípulo de um mestre, ele vê milagres acontecer e o coração dele começa a se ensoberbecer. Então ele diz: Senhor, se todo mundo te negar, eu não nego. Quando é necessário afirmar a Cristo, ele nega. Então ele reconhece que ele é o mesmo pecador lá do primeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. Que ainda que as experiências tenham sido vividas por ele, ele tem a mesma natureza lá na frente, lá do início. E agora Deus quer remodelar Pedro. Cristo quer transformar Pedro, refazê-lo. E queridos irmãos, se a gente quer ter um ano 2015 abençoado na presença do Senhor, nós precisamos ter um coração quebrantado a cada dia desse ano, amém, irmãos? A cada dia desse ano precisamos aprender com Pedro. Aprender com Pedro a reconhecer que somos um vaso de barro. Eu não sou um vaso de metal. Eu não sou um vaso de ouro. Eu não sou um vaso de titânio. Eu sou um vaso de barro. É isso que eu aprendo com Pedro. Agora eu não sei como é que a gente se vê, né, irmãos? Eu não sei como é que você se vê. O fato é que Deus espera que você se veja como um vaso de barro, pronto a ser tratado, moldado, quebrantado por Ele. Esse ano, e quantos anos Deus te der, por meio da sua graça. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse instante e apresentasse ao Senhor o seu coração. Seu coração a partir do que Deus falou com você. Deus não desistiu de Pedro. Cristo foi atrás de Pedro.
Ele queria o quebrantamento na vida de Pedro. E Ele faz a mesma pergunta para nós. Quando a gente lê a Bíblia e procura aplicar para a nossa vida, Ele faz a mesma pergunta. E aí, Carlos? Como é que você me ama? Você reconhece o amor que você tem demonstrado para mim? Você reconhece o quanto você tem sido simples demais? Superficial demais? Você reconhece o que você precisa melhorar na minha relação contigo? Você reconhece onde você precisa me honrar, onde você precisa ser quebrantado? Você reconhece o pecado que você precisa confessar para mim? Você reconhece, Carlos? E eu creio que Deus fala para cada um de nós aqui nessa manhã, irmãos. Como temos amado ao Senhor em nossas vidas. Como temos amado. O Senhor espera de nós verdade. Verdade. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Que seja a sua oração, irmão. Quero seja a sua oração para o Senhor rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor.
Bendito seja o teu nome, Senhor Deus. O Senhor Deus gracioso, o Senhor Deus fiel. A graça do Senhor é sobre as nossas vidas e nós te louvamos, Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor, como bem disse Pedro, o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo conhece, o Senhor sabe o nosso coração, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor conhece a nossa vida por inteiro, Deus. E não há nada que nós podemos esconder do Senhor, não há pecado que possamos esconder, não há falha, não há sentimento, não há ação que possamos esconder do Senhor. E é por isso, Deus, que nós aprendemos com a Tua palavra, que o Senhor espera de nós a verdade, a sinceridade de coração. E queremos apresentar ao Senhor aqui as nossas vidas, Senhor. Abrir o nosso coração para o Senhor e suplicar, Deus, ao Senhor o Teu perdão. Suplicar ao Senhor, Deus, a ação do Teu Espírito que nos ensina, que nos exorta, que nos melhora diante do Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que este ano seja um ano de quebrantamento em nossas vidas, que seja um ano, Senhor, onde haja comunhão em nosso meio, cresçamos em comunhão em nosso meio, que possamos nos envolver com o Teu corpo, servindo ao Senhor com alegria, dedicando ao Senhor tudo o que nós somos e tudo o que nós temos, porque o Senhor é provedor, o Senhor é fiel. Que a nossa vida, Deus, seja um testemunho do Senhor Jesus, que o Senhor trabalhe o nosso caráter, para que as pessoas vejam Cristo em nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos agentes de luz e sal em nossa família, em nosso lar. Mas nós reconhecemos aqui diante do Senhor, que temos total consciência de que o Senhor espera de nós um coração quebrantado, um coração ensinável, Senhor. E é dessa forma que nós oramos, Pai, nos entregando ao Senhor como vasos de barro, para sermos tratados pelo Senhor, remodelados pelo Senhor, e planejando esse ano, consagrando ao Senhor toda a nossa vida, nossa existência. Nós te louvamos, Senhor, por sermos corpo de Cristo, por vivermos como Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Nós estamos dispensados debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo.